Entrevista do dia. 11 horas e 5 minutos aqui no Manhã da Globo. Gente, na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre como escolher a modalidade esportiva ideal para os filhos. É que hoje em dia o ciclo natural da vida das crianças as leva para frente do computador, as leva para frente do videogame e outros aparelhos eletrônicos. Então, por isso, muitos pais têm uma preocupação desde os primeiros anos de vida dos filhos, ensiná-los a gostar de um esporte. É comum para os pais matricularem as crianças no futebol, na natação, aula de dança, aula de luta, desde bem pequenininhos. Mas como saber se aquela atividade física é a ideal para o seu filho? Então, quem vai nos dar as dicas para responder a essa pergunta é o especialista em reabilitação e tratamento preventivo de patologias osteomioarticulares, que é o Dr. Mário César Martins. Mário, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês aí. O prazer é todo nosso, seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade, viu, Mário? Imagina. Mário, qual que é o primeiro aspecto que os pais devem observar na hora de escolher uma modalidade esportiva para os filhos? Geralmente, filhos bem pequenininhos, né? Estão ali, né, com 4 anos, 5 anos. Então, o primeiro aspecto que nós temos que os pais precisam prestar atenção é como a criança é na parte psicológica dela, né? Se ela é muito introvertida ou se ela é muito extrovertida. Para potencializar mais o que ela está precisando no momento, para ter o seu benefício equilibrado emocionalmente. Uhum. Então, se a gente pensar só na parte física, né, às vezes os pais pensam só em colocar em um esporte para cansar, para chegar em casa e estar mais tranquilo, até para dormir mais cedo, e acaba acontecendo outros problemas que às vezes não percebe. Uhum. Então, se a criança é muito extrovertida, em colocar em esportes que são mais individuais, né? Por exemplo, um judô, ele auxilia muito nessa fase. Essa criança que é muito extrovertida, muito hiperativa, o judô ele tem um acondicionamento físico muito bom e, ao mesmo tempo, tem toda a parte disciplinar, que vai deixar a criança mais tranquila. Uhum. Se a criança é muito introvertida, é interessante colocá-la em esportes em grupo, para que ela consiga relacionar-se melhor com outros e consiga se expandir um pouco mais. Uhum. Então, esse é um aspecto importante que deve ser observado. Muito bem, eu acho que você pontuou bem aí. Geralmente os pais procuram cansar o filho, né? Para que ele chegue em casa à noite e os pais não tenham aquele trabalho todo de acompanhar, de tudo, né? Quer dizer, o menino já chega cansado, né? Ele quer dormir e aí a casa entra também num ritmo mais tranquilo. Mas esta não é o caminho pelo qual os pais devem trilhar na hora de escolher o esporte ou a atividade física dos filhos, né? Cada filho tem uma característica e essas características, como você pontuou aqui, devem ser levadas em consideração. É isso mesmo. A verdade é que a gente começa a querer ter mais tranquilidade, né? Os pais que acabam tendo filhos cedo, talvez, trabalham fora, então chegam cansados e deixam com outras pessoas para cuidar e acabam não tendo nem muito contato até com os filhos, né? Infelizmente acontece isso. Então, até a alimentação é importante a gente ressaltar aqui na entrevista. O fast food, né, tem sido muito em voga assim, para entregar para os filhos, que é uma coisa mais prática, mais simples, porém não tem os nutrientes às vezes necessários para um bom desenvolvimento. Uhum. Então, o ideal seria já começar de casa a ter um padrão alimentar melhor, ter o equilíbrio alimentar melhor, ser acompanhado periodicamente em exames, se for possível, até exames de sangue, porque hoje em dia existem até diabetes infantil, e é uma doença silenciosa. Na hora que vai perceber, a criança já está com diabetes, já está com anemia. Então, já no começo, já tem que perceber já de cara a sua alimentação. Tendo essa alimentação em equilíbrio normal, está tudo certo, o relacionamento familiar é muito importante. Se dentro de casa não existe aquela tranquilidade, não é tranquilidade, mas um equilíbrio, né, de relacionamento, pai, mãe, crianças, filhos, o diálogo é muito importante, a criança já vai acabar adquirindo um certo desequilíbrio emocional. Tudo isso acaba sendo equilibrado no esporte, se colocar no esporte adequado. O importante dizer também
é que a gente não coloque as nossas expectativas esportivas em nossos filhos. Sim, sim. Então você começa a colocar a criança numa fase antes de 11 anos, antes de 11, 12 anos, em atividade física competitiva, em nível competitivo. Por exemplo, futebol, a gente vê muito fácil isso, em escolinhas de futebol. Às vezes o pai é um atacante frustrado, né, e quer que o filho seja um jogador profissional. Pois é. E aí coloca a criança numa escolinha de esportes que não tem nem a dimensão da quadra ou do campo adequada para a criança. Uhum. Então uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, correr numa quadra society oficial ou até num campo de futebol oficial, o que vai acontecer? A intensidade do exercício vai ser muito alta, o volume de exercício muito alto, e isso pode comprometer, por exemplo, as articulações. Né? Um outro jogo que e geralmente a gente não leva essa questão em conta, né? Até porque as escolas geralmente não oferecem um campo diferenciado para crianças, né? É o campo que tem ali, que é o campo oficial, é o campo society, geralmente. E você falou muito bem, tem uma criança lá de 5 anos, 6 anos, né? Pequenininha, com todo aquele campo à sua frente, ela corre para lá. Ela mais corre do que pega na bola. Pois é, e quando pega na bola, a musculatura já está cansada, a bola é pesada, porque também às vezes não tem adaptação também da bola, então acaba machucando mesmo as articulações. Isso deveria ser algo a ser seriamente considerado aí, nem pelas empresas, que são as escolas, que são empresas, mas até pelo poder público. Exatamente. Né? Levar isso em consideração como um esporte que realmente não é interessante colocar as crianças é o tênis. O tênis é um esporte muito unilateral, e aquele impacto que a bolinha atinge na raquete, ela pode causar e causa em frequência alta tendinites na criança. Ah, é? Causa problemas de cotovelo, né? Criança às vezes tem muita tendinite em cotovelo, pode causar problemas articulares no joelho, que a corrida é muito rápida, né? Tem que ter aquela freada, para atingir a bola, e problemas na região do quadril e coluna. Então tá aí, qual é a idade ideal para apresentar o esporte às crianças? E vamos pegar aí alguns, né, que são os mais comuns, né? Futebol, basquete, vôlei, natação, tênis, né? O que mais? Me vem esses, obviamente. Judô, dança, né? Atividades de judô em escola. O mais importante é a gente saber com quem está sendo aprendido o esporte. Tem que saber quem é que está orientando o seu filho. Não é o esporte que vai causar sua lesão ou vai causar problema. É o preparador, é o professor. Então o professor tem que ter essa consciência de adaptabilidade do esporte à criança. Porque para o desenvolvimento mental e motor da criança, quanto mais atividades esportivas ele fizer, melhor. E dentro do nosso cérebro tem uma parte do cérebro que é o cerebelo. E lá ele funciona como um gravador de tudo que nós fazemos na infância, principalmente motor. Então ali, quanto mais atividades físicas a gente tiver contato, melhor nós vamos ter coordenação motora na fase adulta, sem problema nenhum. Porém, essa atividade tem que ser dimensionada para a carga física e a idade, né, daquela criança. Exato. E a gente não leva isso em consideração, né? A gente vai lá com, por exemplo, eu mesmo, meu filho, desde muito cedo, eu o matriculei numa escola de futebol e ele joga dentro de uma quadra onde à noite, por exemplo, eu jogo com os meus amigos. Pois é. Né? Então, é totalmente errado isso. É a mesma coisa que nós fomos jogar numa quadra que é do tamanho oficial, 3, 4 vezes maior do que é o normal. É a mesma coisa para a carga do seu filho, para a carga das crianças. E qual é a modalidade esportiva mais procurada pelos pais hoje em dia, hein, Mário? Os pais procuram bastante natação, judô e futebol. Dessas aí, o que você recomenda? Assim, todas elas. Porque é o seguinte, o esporte também é uma poupança que a gente faz, né? Como você falou aí futuramente, a questão até do cerebelo. É uma poupança que a gente faz no futuro. Dessas modalidades que você citou, todas são boas? Todas são boas. O segredo é o dimensionamento e quem está orientando o seu filho na aula. Isso é muito importante. O judô, por exemplo, ele é excelente.
Só que se for levado para o lado competitivo, não é. Para a criança não é. Porque a criança, quando chega na fase pré-púbera e começa a entrar a parte hormonal, aí sim o músculo começa a ter respostas explosivas, explosão muscular. Começa a ter uma resposta que dá para buscar performance. Porém, quando for fazer esses esportes competitivos a partir de 12 anos, que vai ter condição da criança responder aos estímulos, o que é importante o professor saber é fazer exercícios compensatórios aos movimentos que o esporte implica. Então, o tênis, vamos pegar um tênis, por exemplo. O tênis, que o menino a menina é destra, vão ter movimentos repetitivos. Então, nós já ouvimos falar muito bem de lesões por esforço repetitivo. Por esforço repetitivo, Isso aí é muito dito em dona de casa, em executivo, em pessoas que fazem trabalhos mais leves. Agora, o esporte é uma lesão por esforço repetitivo em alta intensidade. Em alta frequência. Pode acontecer. Né? Então, precisa ser feito exercícios compensatórios para evitarem lesões. Uma delas, importantíssima, de fazer esses exercícios. Alongamento, né, Mário? Então, mas aí nós vamos entrar no alongamento. Agora, esses exercícios compensatórios é para evitar uma escoliose, por exemplo. O tênis é campeão em criar escoliose. Porque você faz uma rotação de tronco o tempo todo para bater na bola. Então, se você não fizer exercícios compensatórios, você está sendo um candidato fortíssimo a adquirir uma escoliose, e uma lesão séria no futuro. Agora, quanto ao alongamento, normalmente a gente ouve muitas pessoas falarem que tem que fazer um alongamento antes da atividade física e após a atividade física. Isso é totalmente errado. O que nós fazemos no alongamento e precisa ser feito é um dia em específico para o alongamento, para você conseguir equilibrar a sua musculatura e a cooptação articular. Você fazer uma sessão, né, só de alongamento, né? Mas não no dia do esporte, não no dia da sua atividade física principal. Um dia só para o alongamento. Só para o alongamento, porque se você alonga a sua musculatura, você está preparando a sua musculatura para ela ficar mais flexível, mais alongada. E no esporte, você precisa o quê? Uma contração muscular rápida. Então, se você faz o alongamento e depois vai para o esporte, você pode causar uma lesão. Não sei se você reparou nesses esportes, no futebol profissional, por exemplo. Antigamente, antes da substituição do jogador, ele ficava na lateral do campo, fazendo alongamento com o preparador físico. Hoje não existe isso. O que eles ficam fazendo? Correndo atrás do gol. O aquecimento, né? Eles ficam fazendo o quê? Trote. Para preparar a musculatura para a corrida. E não alongar. E não alongamento. Exatamente. Agora é o seguinte, né, Mário? O que a gente vê aí, a gente que roda nessas academias aí, é o seguinte, muitas são muito bem montadas, muito bem preparadas, mas em regras gerais, assim, é um despreparo, né? Olha, parabéns pela sua colocação, viu? Olha, é isso aí mesmo, tem que ter essa consciência. Porque a academia é aquela academia chique, aquela academia bonita, gente bonita, tudo bem. Você vai pro vestiário, acende aquela luz de LED quando você liga o chuveiro, canta Esse Cara Sou Eu. Mas não adianta nada, isso aí é tudo estrutura da academia. O que você vai levar de benefício para a sua saúde é a orientação do professor. Então você precisa saber com quem você está sendo orientado. E outra coisa, geralmente os caras te recebem, né, ali enquanto você está fazendo a sua ficha, a sua inscrição, tudo é muito bom, tal. Aí você pega, faz uma ficha, né, aí nas primeiras aulas o professor te acompanha, depois ele não está nem aí para você, ele está ali, ele só aparece para você chamar. Né? Então, assim, a avaliação das academias é o que? Você chega lá, você vai ficar fazendo um protocolo, de repente até um protocolo aeróbio, né? Para ver o quanto você suporta a parte cardíaca, que isso aí é um perigo, porque é feito por professor de educação física, e professor de educação física fazer isso, a pessoa pode ter um infarto, uma parada cardíaca e não vai saber o que fazer. Então, a avaliação cardiorrespiratória tem que ser feita por cardiologista. Não tem que ser feito por profissional de educação física e nem em academia. Aí dali, eles vão fazer o nível de esforço, né? Quanto você consegue fazer de abdominal, o quanto você consegue fazer de agachamento, o quanto você consegue fazer de supino, por exemplo. Eles colocam alguns exercícios básicos para ver seu nível de força. Isso aí já pode causar uma lesão na articulação, no mínimo. Então, qual é a avaliação adequada? A avaliação adequada é você ver
onde estão os desequilíbrios musculares, anteroposterior, a parte de frente comparada com a parte de trás, a parte superior em relação à parte inferior. Tudo isso vai envolver o quê? Coaptação articular, que é o encaixe da articulação, e a musculatura equilibrada para você ter um controle melhor da coluna. É mais assim uma percepção da anatomia daquele físico, né? Porque cada um tem o seu dia a dia, né? Você, por exemplo, na sua profissão, você deve ficar sentado muito tempo. Então, provavelmente, você deve estar com um encurtamento da parte posterior da perna. Então, isso vai causar o quê? Uma compressão na sua lombar. Se você não está com dor no lombar, provavelmente um dia você vai ter. Você fica muito tempo sentado e a musculatura se adapta à amplitude que você utiliza mais. E aquele que fica muito tempo em pé? Existe uma compressão pela ação da gravidade na coluna e nas articulações. Então tem que ser feito um alongamento, um fortalecimento para que ele consiga suportar mais tempo em pé. E a gente não observa essas coisas, né? Ninguém observa. Então uma sugestão: quem trabalha muito tempo sentado ou fica muito tempo sentado, no máximo 2 horas sentados para que você fique 10 minutos em pé. E quem trabalha muito tempo em pé, ao contrário, no máximo 2 horas em pé, mas no máximo, e ficar em torno de uns 10 minutos sentado. Só fazendo isso já vai dar uma ajuda e tanto para evitar lesões. Perfeito. Nós começamos falando das crianças e terminamos aqui falando um pouquinho para os adultos também, né, Mário? Envolve tudo, né? Mário César Martins, que é especialista em reabilitação e tratamento preventivo de patologias osteomioarticulares. Mário, a nossa entrevista foi muito boa, muito rica aqui em informações, em aspectos. Eu tenho certeza que ela deve ter também promovido nos nossos ouvintes algumas dúvidas, né? Outras dúvidas que a gente não tratou aqui. Você quer deixar uma forma de contato para os nossos ouvintes? Se eles quiserem ligar para você ou passar um e-mail, alguma forma assim, fique à vontade, Mário. Muito obrigado. Então, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. O telefone é 3831-9789-011, né? 3831-9789. A partir de segunda-feira estaremos nesse telefone atendendo. Ou pelo e-mail atitudesp de São Paulo, né? atitudesp@terra.com.br. Perfeito. Mário, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Um grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado. Bom ano para você e para vocês também. Muito obrigado. 11 horas e 22 minutos agora. Entrevista do dia. Bom dia.